Então esse é o nosso propósito, tá? O tema da mensagem para essa noite: restaurando o altar do arrependimento. Nós estamos celebrando um culto de Santa Ceia e normalmente é um momento onde há uma reflexão maior em relação à nossa vida, o que temos feito. Sempre há um momento de oração, de confissão de pecados, de restauração da comunhão com Deus. É um momento propício, mas nós precisamos entender exatamente como esse processo acontece. E o arrependimento, ele é o primeiro passo para que haja uma restauração plena da nossa comunhão com o nosso Pai. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Eu quero convidar você também para estar orando nesse momento e peça ao Espírito Santo para abrir o teu coração a essa palavra, que não haja nenhuma distração, que a nossa mente esteja voltada à palavra de Deus e que ela venha a ser transformadora na nossa vida. É muito importante isso, né? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido e santo, nós te rendemos graças nessa noite por cada momento dessa celebração. Glorificamos, exaltamos o Senhor e queremos, Pai, nesse momento que o Senhor fale conosco. O Senhor sempre fala conosco pela tua palavra, mas prepara o nosso coração, prepara a nossa alma, o nosso entendimento a respeito da tua palavra. Tira todas as escamas espirituais dos nossos olhos para que a gente possa enxergar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Isaías capítulo 59, eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Palavra do Senhor. Palavra muito forte. Esse texto do profeta Isaías é um texto muito profundo. E apesar de que na época ele se referia a toda a nação de Israel e a situação de apostasia que a nação estava vivendo em relação a Deus, um afastamento de Deus, ele também fala conosco hoje. Toda a palavra de Deus, ela pode ser trazida para o nosso tempo, para a nossa vida. E aqui, amados, há uma reflexão extremamente importante para a nossa vida. Essas palavras de Isaías, elas devem penetrar no nosso coração, como ele mesmo diz lá no capítulo 49, versículo 1 e 2, como uma flecha polida, né? O que é uma flecha polida? Uma flecha preparada, né? Isaías 49, versículo 1 e 2 diz assim: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. É um chamado, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu e fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Eu acho linda essa palavra, porque toda vez que nós pregamos a palavra de Deus, é lançada para nós uma flecha polida, viva, poderosa. E quando nós damos atenção à palavra de Deus, ela penetra o nosso coração e ela é transformadora na nossa vida. Então, amados, nós não podemos endurecer o nosso coração em relação à palavra de Deus, achando que esse versículo que a gente leu aqui de Isaías 59, 1 e 2 não é para mim, é para aquela outra pessoa, é para o irmão do lado. Não, Deus está falando comigo, Deus está falando com cada um de vocês nessa noite. Foi a palavra que o Espírito Santo
colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja, e debaixo de oração foi que essa palavra veio. Então, esteja atento de uma maneira especial, principalmente por aquilo que nós vamos fazer no final do culto, que é a celebração da ceia do Senhor. Quantas vezes nós reclamamos, ou se não reclamamos, pelo menos pensamos assim: o Senhor não me ouve, eu tenho orado e Deus não tem falado comigo, o Senhor não atende às minhas orações. Se a gente não fala isso, pelo menos algumas vezes nós pensamos isso. Algumas vezes passa pela nossa cabeça o porquê que muitas vezes as nossas orações não estão sendo respondidas por Deus. E o povo de Israel estava reclamando exatamente assim. E eles reclamavam, e Deus levanta o profeta para trazer a resposta para aquele povo. Eles diziam: o Senhor está com a mão escondida, Ele não está mais abençoando o nosso povo. O Senhor está surdo, os seus ouvidos não ouvem a nossa oração. Olha que acusação que o povo estava fazendo contra Deus. Mas Deus, Ele não apenas ouve, mas Ele conhece até os pensamentos que passam pela nossa cabeça. E Ele chama então o profeta, e ele começa com essa palavra, dando uma resposta para o povo de Israel. E ele diz assim: a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos surdos, para não poder ouvir. Ele diz claramente: o Senhor jamais, Ele encolhe a sua mão. O Senhor jamais deixa de ter conhecimento das nossas necessidades. Mas então o que é que está acontecendo? Há um problema sim, e Deus diz a resposta em seguida qual era o problema que impedia dessa plena comunhão do povo com Deus. E o problema é essa palavra que Ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa era a resposta de Deus, esse era o problema que estava acontecendo. Sim, igreja, o problema não é Deus, o problema somos nós. Quando as nossas orações não são respondidas, quando parece que há um distanciamento, quando parece que a gente diz: tem um céu de bronze, minha oração não está passando da altura do teto, o problema não está em Deus. A mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão surdos. O problema está em nós. São as nossas iniquidades, são os nossos pecados que fazem separação. E aí ele então diz: por isso o Senhor encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. É muito forte, muito pesada essa palavra. O Senhor encobre o seu rosto, uma expressão muito forte. Quando que nós encobrimos o rosto? Quando que nós desviamos o nosso olhar de alguma coisa? Quando aquilo que está na nossa frente nos causa mal. Por exemplo, você, não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de ver um acidente onde pessoas morrem, ou corpos ficam jogados, aquela cena triste, pessoas dilaceradas. A gente vira o rosto, a gente não quer ver aquilo. Faz mal, nos faz sentir mal. É assim que acontece em relação ao pecado diante de Deus. Deus não pode contemplar o mal, Ele não contempla o pecado, não agrada o coração de Deus. Faz separação entre nós e Deus. O pecado faz como se Deus virasse o rosto para nós. O Senhor Jesus estava no momento na cruz, em relação ao seu sofrimento, ao seu sacrifício. Em um dado momento ele clama ao Pai, como se o Pai tivesse... Naquele momento todo o pecado da humanidade estava sendo colocado sobre o Senhor Jesus Cristo. E é como se o Pai tivesse virado o rosto para o Filho. Não posso contemplar todo esse pecado. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por que nós podemos dizer hoje que temos paz com Deus? Porque Jesus Cristo carregou o peso de todo o nosso pecado. Mas há algo sério para a nossa reflexão nessa noite. Como que acontece esse processo onde recebemos o perdão dos nossos pecados? Será que basta simplesmente eu vir ao culto uma vez por semana, ou uma vez por mês, quando é a celebração da ceia,
E aí eu faço uma oração ali junto com a igreja, com o pastor. Pai de misericórdia, graça, o Senhor é um Deus misericordioso, perdoa todos os meus pecados. E aí depois a gente participa da ceia e vai embora para casa como se nós tivéssemos deixado todo o peso naquele culto. Sabe quando eu fazia isso? Na época em que eu, durante 33 anos, congreguei na Igreja Católica Romana. A gente ia para uma missa, a gente tinha um momento de ato de contrição, e era como se eu jogasse ali, perdoa os meus pecados. O padre fazia uma reza, e a gente ia embora para casa achando que estava tudo resolvido diante de Deus. E muitas vezes nós hoje, que temos um conhecimento mais aprofundado da palavra, estamos fazendo a mesma religiosidade que a Igreja Católica faz ainda hoje. Muitas vezes a gente vem para um culto, depois de uma semana inteira afastado da presença de Deus, vivendo na correria, sem ter tirado um tempo de oração, talvez até cometido algum pecado grave, e a gente faz uma simples oração e está tudo resolvido. Aonde foi parar o arrependimento? Por isso que o tema da mensagem é restaurando o altar do arrependimento. Todo o perdão de Deus é derramado sim pela fé no sacrifício de Cristo, mas cabe a mim um arrependimento, que é muito diferente de remorso. Judas sentiu remorso, jogou lá de volta as 30 moedas no sinédrio, devolvendo para os sacerdotes, e foi enforcar-se. Não houve arrependimento. Arrependimento é um sentimento que muitas vezes nos leva ao choro, a sentir o peso da culpa daquilo que nós fizemos. Se fosse algo tão simples, Jesus não precisava ter derramado o seu sangue na cruz e passado por tanto sofrimento, por minha culpa, por nossa culpa, por causa dos nossos pecados. Então, todas as vezes em que nós desejamos receber o perdão de Deus por aquilo que nós fizemos de errado durante a semana ou durante o mês, pelas coisas que sabemos que desagradou o coração de Deus, e muitas delas hoje a gente passa por cima achando que não tem problema nenhum, todo mundo faz. Todo mundo solta um palavrão de vez em quando está nervoso. Todo mundo fica irado de vez em quando durante o dia. Fala mal, fazer um comentário da vida do irmão, isso não é um pecado grave. Todo pecado faz separação entre nós e Deus. Todo. Então, como que eu posso consertar isso? Eu preciso passar pelo processo que Deus estabeleceu. Não é só fazer uma simples oração, ir embora para casa e achar que está tudo bem. Eu preciso sentir no meu coração arrependimento. Eu preciso entender que aquilo que eu fiz ofendeu o coração de Deus. Que aquilo que eu fiz entristeceu o seu Santíssimo Espírito. Que aquilo que eu fiz teve um preço de sangue que o Filho, Senhor Jesus Cristo, pagou na cruz. Se você pegar o texto de Mateus, capítulo 26, 27, e ali fala do sofrimento de Jesus Cristo, eu estava lendo essa semana, lendo e imaginando, e lembrando das cenas do filme A Paixão de Cristo. E aí a gente começa a ter uma ideia do quanto custou para Jesus Cristo cada pecado nosso. O sofrimento absurdo em que ele foi levado a carregar sobre ele. A dor, o peso de todo o pecado, de toda a humanidade, mas que só é eficiente para aquele que nele crê, para aquele que recebe como Senhor e Salvador. Quarta-feira eu estava aqui na nossa reunião de oração e teve um momento que a gente começou diferente. Eu falei, cada um ora como sentir no seu coração. Tinha chovido, a gente estava num grupo de 14 irmãos e eu me ajoelhei para orar. Cada um irmão orou do seu jeito
e algo assim que me tocou o coração. Muitos conhecem o irmão Romildo, que tem uma limitação de saúde, já tem uma certa idade e um problema de saúde. E a hora que eu levantei, ele estava ajoelhado. E depois, na quinta-feira, eu conversei com ele. E ele falou assim para mim: pastor, eu fiquei inconformado dos demais irmãos não terem ajoelhado. Mas por que, irmão Romildo? Eu falei: porque era o momento. Eu chorei. E chorou mesmo, porque depois a gente foi orar de 2 em 2 e eu orei com ele. O que isso mostra para nós, amados? Que nós estamos perdendo o zelo. Nós não estamos mais sentindo o peso das coisas erradas que nós fazemos. A gente acha que é muito simples. Nós não sentimos mais aquela unção da presença de Deus, que muitas vezes nos leva a nos ajoelhar e a prostrar na presença de Deus. E por que isso não tem acontecido mais? Porque o nosso coração tem se endurecido. Porque nós entramos numa rotina de relacionamento com Deus. E não há mais um quebrantamento que faça com que a gente, muitas vezes, no momento de oração, se lembre do nosso pecado, do que a gente fez errado, e a gente não esquece, a gente sabe o que fez de errado, e naquele momento venha uma dor que me leve a um choro, ou me leve a me ajoelhar na presença de Deus, e aclamar o seu perdão e a sua misericórdia, e dizer para o Senhor: Pai, eu pequei contra o Senhor, me perdoa o que eu fiz de novo aquele pecado de sempre, me perdoa. E sentir aquilo, quanto que aquilo deve pesar no nosso coração, deve trazer peso, sim, porque entristece o Espírito Santo de Deus. É muito sério, amados. E de um modo geral, a igreja, o povo cristão não tem mais levado essa consciência quando se fala em orar em arrependimento. E estamos nos igualando com o mundo, que não precisa se arrepender, que acha que está tudo bem, que vive a vida de qualquer jeito, que é confrontado pela palavra de Deus, mas rejeita. Não, isso é do passado, isso é Antigo Testamento, as coisas mudaram, não, isso é cultural, não serve mais para hoje. Se não servisse, o Senhor não teria preservado essa palavra que foi escrita há mais de 3.600 anos, desde o primeiro texto do Antigo Testamento até o último, que foi Apocalipse. Ela não estaria sendo preservada para nós hoje, de uma forma sobrenatural. Então, cada letra, cada tio dessa palavra é para a minha vida. Nós não podemos mais continuar vivendo de qualquer jeito, porque o tempo está se cumprindo. E em breve nós cantamos aí: Maranata, o Senhor vai se manifestar. E muito crente vai ficar para trás, porque tem levado a vida de qualquer jeito. Porque quando ora pedindo perdão, não sente peso pelos pecados, não sente que foi algo grave que fez diante de Deus. E quando eu falo grave, eu não me refiro a determinado tipo de pecado. Os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É óbvio que alguns pecados têm uma consequência muito piores do que outros, mas todo pecado faz separação entre nós e Deus. E o Senhor está dizendo hoje: o meu povo não se arrepende mais dos seus pecados. O meu povo acha que é fácil, que simplesmente a gente faz uma oração e vai embora, como se tivesse resolvido tudo. E começa a segunda-feira e a gente continua vivendo do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados. Isso serve para cada um de nós a partir de mim. Eu estou falando isso porque eu sei que isso é uma realidade. Isso já aconteceu e acontece comigo. Se eu não policiar, por exemplo, o que eu falo, eu peco já na segunda-feira ou até a hora que eu chego em casa. A nossa carne precisa ser colocada debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Senão a gente não vai ter mudança na nossa vida. Quando eu entendo um princípio da palavra de Deus, e eu sei que aquilo desagrada o coração de Deus, não adianta eu querer ajeitar a minha vida em relação a não, mas não é desse jeito. É desse jeito sim. Se Deus falou que isso é pecado sim. E vai continuar sendo pecado até a volta de Jesus Cristo. A palavra do Senhor é imutável, é inerrante. Muitos países estão hoje aprovando o aborto de uma forma
generalizada. Mas se o país aprovou, não é mais pecado. Diante de Deus continua sendo pecado. Uniões homoafetivas são pecado. E nós é que precisamos nos adaptar à palavra de Deus. Ela veio para nos mudar e nos moldar aos princípios de Deus. Nós temos que lutar constantemente contra a nossa natureza carnal, que está sempre nos levando para o pecado. E aí vem uma série de novos pregadores e ensinamentos que começam a humanizar e a tratar de uma forma diferente e dizer que não foi assim, e que muita coisa que é colocado como proibição não é assim, e que pode viver desse jeito, que no final vai dar tudo certo, é a hipergraça e Deus vai perdoar todo mundo. E Deus é amor, mas Deus é justo juiz. Ele não tem prazer em exercer o seu juízo, mas Ele tem prazer em exercer a sua misericórdia. Mas como eu recebo a misericórdia de Deus? Depois de um arrependimento sincero, de uma confissão que dói no meu coração, e de um propósito de fazer o possível de andar em santidade na presença de Deus. Eu conto com a presença do Espírito Santo na minha vida, que me ajuda a vencer as minhas fraquezas. Nós precisamos contar constantemente com a presença, ter a consciência de que uma vez que eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está sempre aqui falando ao meu coração, e é Ele que aponta quando nós pecamos. Não é peso de consciência, é a ação do Espírito Santo mostrando que nós fizemos algo errado. E o texto de Paulo que a gente vai ler no final diz que é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Se não fosse a bondade de Deus, se não fosse a ação do Espírito Santo, eu não me arrependeria dos meus pecados. E quando eu me deparasse com a morte, o meu destino eterno seria o inferno, separação completa de Deus. E aí então, nós podemos pegar, por exemplo, Davi, no Salmo 32 e no Salmo 51. As expressões desses dois salmos, que são muito conhecidos, quando nós lemos com a devida atenção, nós podemos sentir a dor que Davi sentiu por causa dos seus pecados. Quando ele diz aqui no Salmo 32, versículo 3 e 4, enquanto eu escondi os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei, não coloquei na presença de Deus, envelheceram os meus ossos. Era um sentimento de como seus ossos estivessem apodrecendo. A palavra no hebraico é o sentido de apodrecimento, um câncer nos ossos. Ele diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, apodreceram os meus ossos. Eu vou usar a versão tirada do original. Pelos meus constantes gemidos, todo dia. A gente fala, Davi pecou e Deus perdoou. Mas olha a dor do arrependimento que Davi estava sentindo por aquilo que ele tinha feito. Tomado a mulher de um amigo, de um soldado de primeira linha do seu exército. Adulterado. E ainda depois tramou a morte daquele soldado quando ele viu que não tinha jeito de convencer Urias a passar uma noite com a mulher e jogar a culpa da gravidez. Não, é seu filho. O homem segundo o coração de Deus fez isso. Mas Deus perdoou Davi, então Ele vai perdoar os meus pecados também, porque Davi fez algo absurdo. Eu não fiz algo tão absurdo assim. Mas olha o arrependimento. As palavras de Davi, como elas expressam o arrependimento de quem estava sofrendo por aquilo que ele tinha feito. Os meus ossos, eu sinto que eles envelheceram, eles apodreceram. Eu gemo todo dia na presença de Deus, porque eu sinto uma mão pesada. A tua mão pesava sobre mim. O meu vigor, a minha alegria se tornou como uma terra seca, terra que não dá nada, um deserto. Não é brincadeira não, isso aqui foi o sentimento de Davi. Era uma confissão dele, né? Uma confissão de Davi. No Salmo 51, que também é um salmo
de arrependimento, de confissão, no versículo 1 ao 3, ele está clamando a Deus, para que Deus o purificasse. E no versículo 3 ele diz: eu conheço as minhas transgressões. A gente conhece as nossas transgressões. Eu conheço as minhas. Davi estava dizendo: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre na minha frente. E aí Satanás tem um prazer enorme de mostrar e acusar. Você não pode mais ir para a presença de Deus porque você está em pecado. Para você não tem mais jeito não. O que você fez foi muito grave. A acusação que nos leva a se afastar de Deus, a não querer conserto. O inimigo não perde tempo. Davi confessa: eu nasci na iniquidade, eu já fui gerado em pecado pela minha mãe. Então, amados, esse era o sentimento de um coração que estava verdadeiramente arrependido diante de Deus. Nós vemos também aí o processo em que essa cura acontece. Como que eu saio dessa situação então? A misericórdia de Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi Davi, num salmo, num hino, cantando a Deus, que utilizou essa frase. A misericórdia de Deus, ela é derramada sobre a minha vida quando eu confesso e me arrependo verdadeiramente diante de Deus, com um propósito, pelo menos um propósito de não fazer mais, de não cair mais naquele pecado. Pode até ser que eu venha a cair, mas no meu coração há um propósito de agradar o coração de Deus, de me santificar, de viver dentro de um plano de Deus. E aí então a gente vê, por exemplo, Neemias, quando ele faz confissão do pecado, não dele, mas ele faz a confissão do pecado da nação inteira. Ele toma a dor da nação, quando ele ouve como Jerusalém estava destruída, recebe a notícia, e Neemias diz assim: tendo eu ouvido as palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Não era Neemias que tinha pecado, mas ele ouviu a miséria que estava naquela cidade onde ele havia nascido, e ele toma em arrependimento, ele vai se colocar diante de Deus. Que jeito que nós nos colocamos diante de Deus? Neemias dá aqui um exemplo tremendo. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, e ele diz ainda: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1, de 5 a 9. Neemias também encontra o favor de Deus na misericórdia de Deus. Do versículo 5 ao 9, ele diz assim: e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eles iam orar para Deus, Davi, Neemias, depois eu tenho outros exemplos, Daniel, sabendo que eles tinham que confessar um pecado deles ou da nação, mas eles lembravam a Deus da misericórdia de Deus. Deus grande e temível, né? Mas Deus de aliança e de misericórdia. Ou seja, na nossa oração de arrependimento, nós precisamos nos fundamentar na misericórdia de Deus. Eu vou sim me colocar na presença de Deus. Eu vou confessar tudo que eu me lembrar que eu fiz de errado. Eu vou admitir diante de Deus que eu fiz. E de preferência em voz audível, embora o Senhor não precisa. Mas quando você está lá no seu quarto, em secreto, fechada a porta, um dos momentos da nossa oração é de confissão. É dizer para o Senhor: Pai, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro também. Eu sei que eu estou vivendo errado. Me perdoa. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, por isso eu venho à tua presença. Satanás não quer que a gente vá à presença de Deus. Ele quer que a gente continue como Davi naquele momento que estava escondendo. Calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, mas eu escondi, não falei para ninguém, e eu fiz de conta que estava tudo bem, e fui levando a minha vida, e a vida me levando, até chegar ao ponto em que a gente vai prestar conta para o Senhor. Então creia e confie na misericórdia de Deus, e não tenha medo, receio de se colocar na presença do Pai,
como o pródigo fez um dia quando ele se voltou e caiu a ficha, ele voltou para a casa do pai. Não tenha medo, não tenha receio, o pai sempre vai receber. Deus é um Deus misericordioso. Daniel, quando se depara com o pecado da nação inteira, entendendo que Deus tinha determinado 70 anos de juízo para a nação, 70 anos de cativeiro por causa do pecado de uma nação que recebeu vários avisos de vários profetas e não se arrependeu. Ele vai diante de Deus orar. Esse texto também é muito bonito, Daniel capítulo 9. E vejam as palavras de Daniel, que também são palavras que servem de exemplo para nós, quando nós nos dirigirmos a Deus. Daniel capítulo 9, versículo 3, ele diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas. Súplicas, aqui no caso não é a oração, ele está diferenciando a minha oração, mas com súplicas. Eu vou me quebrantar, eu vou suplicar ao Senhor. Com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Arrependimento. Quando que eles usavam pano de saco? Quando que um rei tirava suas vestes reais e colocava uma roupa feita de saco? Né? Arrependimento. Quando ele ia se humilhar na presença de Deus. Daniel se volta ao Senhor e ele faz confissão ao Senhor. E olha como ele começa. Orei ao Senhor meu Deus, versículo 4. Confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível. Ele usa as mesmas palavras que Neemias usou, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de misericórdias. Nós podemos nos apresentar diante de Deus e na nossa oração de arrependimento dizer: o Senhor é um Deus que guarda as alianças e as misericórdias. Por isso eu estou na tua presença. Eu quero abrir o meu coração, rasgar o meu coração para o Senhor e dizer para o Senhor tudo que eu tenho feito de errado, porque eu quero conserto na minha vida. Isso é restaurar o altar do arrependimento. Daniel lhe diz assim no versículo 7: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ele estava admitindo diante de Deus: ao Senhor pertence a justiça. E quando Deus exerce a justiça, Ele exerce o juízo. O Espírito Santo vem e nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Para que haja conversão, nós tivemos que um dia sermos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Do pecado, mas há a misericórdia e o perdão de Deus. Então Daniel ele faz também essa confissão. Ele diz mais adiante, depois no versículo 8 também: ao Senhor pertence, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, os nossos líderes, ao nosso país, porque temos pecado contra ti. Então, uma oração que eu devo fazer na presença de Deus, quando eu vou confessar os meus pecados e pedir perdão: a mim, Senhor, pertence o corar de vergonha. Eu me envergonho na presença do Senhor por causa do que eu tenho feito. Eu sinto vergonha na presença do Espírito Santo, porque eu estou me apresentando com os mesmos pecados de tantos anos atrás, depois da minha conversão. E eu clamo ao Senhor: tu és um Deus de aliança, tu és um Deus de misericórdia. Tem misericórdia de mim, compadece de mim, que sou pecador. E aí, amados, vem o passo principal, que é você compreender o sacrifício de Cristo e pela fé receber o perdão. Eu posso ser perdoado, sim. E isso é maravilhoso de Deus. Uma vez que eu confessei ao Senhor e que o meu arrependimento foi um arrependimento verdadeiro, sincero, eu senti o peso do mal que eu fiz ou do que eu tenho feito, e naquele momento eu digo ao Senhor: me ajuda, Espírito Santo, muda o meu coração. O que é que Davi orou? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto.
É muito lindo no original que Davi não estava pedindo para Deus fazer um conserto no coração dele, estava pedindo um coração novo. Uma vez eu usei esse texto aqui, dando o seguinte exemplo, O carro vai para um conserto, faz um reparo lá na lataria, troca uma lata, remenda, faz uma coisa. Aqui deu PT, amados. Nosso coração deu PT, é perda total. Deus tem que fazer novo. É o que Davi pede: cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova em mim um espírito inabalável, para que eu não venha cair de novo. Para quem ele estava pedindo isso? Para Deus. Porque na própria natureza nós não conseguimos. Nós dependemos totalmente do agir do Espírito Santo na nossa vida para que a gente permaneça caminhando em justiça. Basta alimentar um pouco a carne e pronto. Já é o suficiente para se afastar e para cair de novo. Então eu preciso que alimentar o meu espírito. E que jeito que eu alimento o meu espírito? Com a palavra de Deus. Recebendo ela. Bebendo a palavra de Deus, tirando um tempo de meditação, de reflexão e trazendo para a minha vida. Isso é essencial na vida de todo cristão. Todos os dias eu vou insistir aqui enquanto estiver pregando, enquanto eu for pastor dessa igreja, porque isso é o que Deus tem me falado, e a igreja precisa entender isso. Todos os dias, todos nós precisamos pegar a palavra de Deus e ler alguns textos e refletir, trazer para a nossa vida e permitir que a nossa vida seja transformada por aquilo que nós estamos entendendo, aprendendo da palavra de Deus. Porque eu alimento o meu espírito, eu me fortaleço no espírito e a minha carne é subjugada, e eu passo então a estar em Cristo, a ter vida com Deus. Não é mais um Deus distante, é Deus em mim, é Cristo em mim, Paulo diz. É isso que vai fazer com que a nossa vida seja diferente, seja transformada, amados. E não vamos ser um cristão domingueiro, de vida, de rotina, de religiosidade. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. Trazer para dentro os princípios da palavra de Deus, seja numa devocional, seja no seu tempo de leitura, mas não deixe de buscar na palavra de Deus, como a gente está buscando hoje, falando sobre arrependimento, oração, súplicas, jejum, pano de saco, cinzas, humilhação diante de Deus. Eu sei quem Deus é, como que eu posso chegar de qualquer jeito? Batendo no peito, arrogante, com orgulho? Não é assim que vem o perdão de Deus. É com humilhação, se colocando na presença de Deus, de joelhos, com pano de saco e cinzas, súplica diante do Senhor, clamando a misericórdia de Deus, trazendo à lembrança a aliança que foi feita entre nós e Deus, o sangue da nova e eterna aliança, que nós vamos celebrar logo mais, quando a gente estiver recebendo o cálicezinho simbólico. Aquilo é para lembrar a cada um de nós que nós temos uma aliança, há uma aliança entre Deus e nós, feita através do sangue de Jesus Cristo, sangue da nova e eterna aliança, aliança eterna, perfeita, perfeita, não precisa mais nenhuma outra aliança. Nós precisamos nos conscientizar disso. Deus não requer promessa, Deus não requer pagamento, Deus não requer compensação. Eu pequei, então agora esse mês vou dar uma oferta muito vultosa para a igreja para compensar o meu pecado. Você quer dar oferta, você dê, mas não vai compensar o pecado. Esse mês eu vou fazer uma boa ação, eu vou fazer algo para compensar o mal que eu fiz. Esquece. Você pode até fazer a boa ação, mas se você não passar pela confissão, pelo arrependimento, reconhecer a misericórdia de Deus e receber pela fé o perdão pelo sacrifício de Cristo, não há reconciliação com Deus. Eu não estou falando da reconciliação da salvação, daquele momento em que a gente recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Ali foi a salvação. Eu estou falando da reconciliação de todo dia, que nós precisamos ter, porque somos pecadores e precisamos chegar diante de Deus todo dia e confessar para o Senhor: fiz de novo isso, me perdoa. Tem que doer, eu tenho que sentir que todo dia eu estou pecando. Como que vou continuar assim até o último dia da minha vida? Eu tenho que mudar, eu tenho que
que ter atitudes que façam mudança no meu comportamento. Se eu sei que está errado, né, eu não posso continuar no erro. É isso que Deus espera de nós. Por isso que Ele diz lá no texto que a gente usou: as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus está sempre disposto a nos perdoar, a dar para nós um recomeço, todo dia, qualquer momento que você parar e se colocar diante de Deus. Aliás, a gente não deve esperar. Imediatamente pecou, o Espírito Santo já mostrou, já para naquele momento e já faz a sua oração, já começa ali, não deixa para o final do dia, nem para o dia de amanhã, já conserta na hora, já busca o conserto, já busca a reconciliação com Deus o quanto antes. Nós precisamos então compreender o que é o verdadeiro arrependimento, para que a gente possa verdadeiramente se colocar diante de Deus. No passado eles queriam fazer ofertas, holocaustos e mil coisas para compensar o pecado. Quando Deus estabelece o sacrifício de animais, aquilo estava apontando que o inocente tinha que pagar o preço do pecado. Apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Mas Davi, quando ele faz uma confissão no Salmo 51, você vai ver lá que ele diz assim, que holocaustos e sacrifícios o Senhor não quer. Do contrário, eu te daria. Se Davi pudesse resolver o problema do pecado dele, sacrificando animal e colocando diante de Deus para compensar o seu pecado, ele tinha feito, ele fala. Eu teria feito. Mas o que é que Deus pede? Coração contrito, coração quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração contrito, o Senhor não desprezará. Quando nós chegamos à presença de Deus com o nosso coração quebrantado, um arrependimento sincero, buscando perdão, buscando a misericórdia de Deus, o Senhor não rejeita. Ele é Pai, Ele é um Deus maravilhoso, de amor. Mas precisamos entregar ali, precisamos confessar, precisamos ter um propósito de transformação, de viver diferente, de ajustar a nossa vida à palavra de Deus. O Pai não rejeita. Jesus, ele diz em Mateus 9, versículo 13: ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos. Por quê? Pois ele veio chamar justos, ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se fosse fácil assim, né, eu fazer algo para compensar, Jesus não precisava ter morrido na cruz, né? Mas não é. É preciso apresentar a Deus todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, confessar, dizer na frente do Senhor: olha, eu fiz isso mesmo, Pai, me perdoa. Sentir a dor, o peso do que a gente fez de errado e crer no sacrifício de Cristo e receber pela fé o perdão. Não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos celebrar a ceia do Senhor de qualquer jeito. Esse momento não é um momento qualquer. Ainda que ele seja simbólico, ele é um momento importante na nossa comunhão com Deus. Porque ele foi uma ordem do Senhor Jesus Cristo: fazer isto em memória de mim. Mas como eu vou celebrar a ceia do Senhor, onde eu tomo o cálice e o pão, símbolos que me fazem lembrar do corpo e do sangue de Jesus Cristo que foi entregue por mim, se eu não estou limpo, se eu estou levando de qualquer jeito, se eu não tenho uma confissão, um arrependimento, se eu não falo com Deus a respeito dos meus pecados, se eu não peço socorro a Ele para eu vencer as minhas fraquezas, se eu não creio na misericórdia dEle, se eu não creio que eu posso ser perdoado. Tem gente que não acredita que pode ser perdoado. Uma vez eu atendi uma pessoa que passou na frente da igreja, entrou lá e começou a conversar comigo, e era um rapaz, ele dizia: eu sou desviado e para mim não tem mais jeito. E impressionante, amados, o peso da religiosidade, da religião era tão grande, que mesmo eu pegando os textos bíblicos e mostrando para aquele moço que ele podia se arrepender, confessar, e a gente podia orar ali com ele, ele podia voltar à comunhão com Deus, ele não conseguia acreditar. Sabe por quê?
porque a religião, a igreja, a denominação que ele participou na vida dele dizia que ela era a única detentora da salvação. Se ele não voltasse para aquela denominação, ele não tinha mais chance, não tinha perdão do pecado. Eu fiquei com compaixão, mas eu não consegui convencer aquele moço, nem mostrando a palavra. Só Deus para convencer. Não, porque para eu ter perdão do pecado, eu tenho que ir lá na minha igreja e fazer uma confissão pública e passar pelo batismo de novo. Absurdo isso. Mas tem denominações que ensinam isso. Uma prisão, um jugo pesado em cima da vida de alguém. E infelizmente depois nunca mais eu ouvi. Não sei se ele conseguiu compreender a palavra, né? Ou se ele está até hoje naquela situação. Para que a gente possa entender a misericórdia de Deus, abra comigo a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 7, do 18 ao 19. Esqueceram a minha água. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 ao 19. É facinho de achar, está antes de Naum, perto de Abacuque. Agora está no celular, é mais fácil ainda, né? Mas olha que profundidade e que maravilhosa que são essas palavras de Deus através do profeta Miqueias. Para que a gente compreenda a grandeza da misericórdia de Deus e como nós temos oportunidade de recomeçar a nossa vida. Ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O nosso Deus tem prazer em exercer misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que Deus faz. Quando Ele perdoa, é como se Ele se esquecesse completamente. Deus não pode se esquecer, né? Mas para que a gente tenha uma compreensão humana do que Deus faz, é como se Ele lançasse todos os nossos pecados na profundeza do mar. E essa comparação é muito linda, porque até hoje, né, o ser humano tem tecnologia para ir para a Lua, conseguiu mandar alguns equipamentos para Marte, mas não existe um equipamento que consegue descer no mais profundo abismo marítimo. Não existe. Lá na fossa das Marianas, a profundidade que conseguiram calcular chega a 11,6 quilômetros de profundidade. Para você ter uma ideia, cabe o Monte Everest, que é o ponto mais alto da Terra, lá dentro, e ainda sobra mais de 3 quilômetros para cima. Então o que significa? Que Deus não vai buscar de volta o pecado que Ele perdoou. É como se lançasse na maior profundeza do mar. E a gente precisa receber isso pela fé. Porque tem gente que já foi perdoada e continua sentindo o peso do pecado. Já foi perdoado por Deus. Já teve a oportunidade de recomeçar a vida de novo. Mas ainda está lá, com a consciência, né? Não é o Espírito agindo. A acusação não vem do Espírito Santo. Recebe pela fé. Uma vez que você passou por esse processo de confissão, de arrependimento, de sentir o peso do mal que cometeu, mas confiou na misericórdia, na bondade de Deus, recebeu pela fé o perdão, acabou, amados. É vida nova. É como se diz, né? É bola para frente, é vida nova. Passado ficou para trás. Pedro diz ali para os gentios, quando eles estavam se convertendo, Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância, os pecados que cometemos na ignorância. Acabou. Pode ter sido um homicida. Se recebeu o perdão, vida nova diante de Deus. Transformação de vida. Só não pode voltar, continuar matando os outros, né?
senão não houve mudança, né? Mas uma vez que a gente entendeu, nós não vamos querer voltar a cair no mesmo erro. É loucura querer voltar e cair no mesmo erro. É vida nova que segue. Ezequiel capítulo 36. Quem fez a marcação do texto bíblico da semana passada que o presbítero Ivan pregou, a minha Bíblia estava com o marcador em Ezequiel 37. Hoje a gente vai ler 2 versículos de Ezequiel 36. Só voltar uma página para trás. Ezequiel 36, versículo 25 e 26. Ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo, está com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém, igreja? É isso que Deus fez com cada um de nós. Quando nos perdoou, quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador, Ele enviou o seu Espírito, tirou o coração de pedra, coração endurecido, e nos deu um coração sensível, o Espírito Santo, coração de carne. Perdoou as nossas iniquidades. Ele usa a simbologia de aspergir uma água pura, de lavar, né? Muitas vezes, ainda mais nos dias de calor, é gostoso a gente tomar um banho, né? Você chega suado. Há irmãos que trabalham em serviço pesado, ou que trabalham numa oficina, numa mecânica, e mexeu com graxa e tudo aquilo. Como é gostoso chegar e tomar um banho, né? Quem trabalha em mecânica sabe bem, né, Douglas? Você se lavar, né? Se o lavar do corpo já é gostoso, imagina o lavar da alma, do espírito. O receber o perdão de Deus. Eu creio, eu recebi o perdão de Deus, eu posso começar uma vida nova. Amém? É isso que Deus quer que a gente entenda nessa noite, amados. E aí sim faz sentido a gente celebrar a ceia do Senhor, quando a gente compreende esse maravilhoso ato de misericórdia e de graça do nosso Deus, e que nós podemos sim, apesar de tudo que somos, de tudo que fizemos, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar novamente a nossa vida em santidade na sua presença. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música à frente. E hoje, antes da gente celebrar a ceia, nós vamos dar a oportunidade para todos terem um momento a sós com Deus.